Shalom, Boker Tov. Estamos no dia 25, no mês 6 do ano solar, e no dia 15 do mês 9, gregoriano. São 9 horas e 4 minutos da manhã, e eu venho aqui falar sobre uma coisa que tem me perturbado muito. Nesses últimos 37 anos, que a gente tem caminhado, tanto na cristandade como no judaísmo, depois fazendo a Teshuvá, nós temos percebido, que a coisa está indo de mal a pior. Quando iniciei na carreira, vamos dizer assim, que meu pai me colocou nela, de pregar a palavra, de ensinar a palavra de Yahu, na época ainda chamava de Jeová. Existiam, as aberrações, existiam as coisas esquisitas, mas era uma coisa mais centrada. Existiam estudos, existia uma direção em relação ao alvo, mesmo que totalmente fora da realidade do Taná. Com o passar dos anos, com o surgimento das teologias, teologia da prosperidade, teologia, enfim, com os pentecostais crescendo em toda parte, e um tal de eu profetizo, enfim. Quanto mais ignorância foi entrando no meio, pastores que mal sabiam falar, aliás, que mal sabem, nós vemos até irmãos, que querem fazer alguma coisa, querem demonstrar que estão ali trabalhando, na obra, e se esquecem, que o Mashiach disse que aqueles que fossem o povo, o Espírito, o HaKodesh, o Espírito de Santidade, ele faria com que nós falássemos corretamente. Ou seja, o Mashiach diz claramente: não estejais preocupados com o que há de falar. Porque o Espírito, ele vos dirá tudo. E nós vemos coisas, absurdas, Não estou falando ainda dos ensinamentos absurdos. Estou falando de pessoas bem intencionadas, mas que claramente demonstram, pelo seu português, na escrita ou mesmo quando falam, que elas estão falando por elas mesmas, porque o Espírito não permitiria que elas fizessem uma apresentação cheia de erros. Percebe? Se eu venho aqui falar para vocês alguma coisa, e eu digo, por exemplo, nós fomos, nós vamos, e coisas do gênero, Por exemplo, você não encontra mais alguém que escreva as palavras corretas. Alguns culpam a própria internet. Sabe, é muito comum pessoas escrevendo sobre a palavra de Yahu dizer eu vir, em vez de ouvir. E daí para muita coisa pior, Entende, em vez de entendi. Se a pessoa diz eu entende, e por aí vai.
demonstrando, né, que a cada dia que passa, o grau cultural das pessoas diminui. E aqueles que se dizem portadores da verdade, parece que estão esquecendo de deixar então o Espírito falar por eles. Isso tudo vem me machucando muito, né? Porque eu venho de uma época onde estudávamos muito, onde falar corretamente era bonito, era certo. Principalmente para alguém que se dizia um emissário do próprio Criador. Nas igrejas cristãs, onde fui presbítero, pastor, ancião, etc., tínhamos até cursos de oratória. Tudo isso é claro, porque não existia a presença do Espírito. Agora, o único Espírito que eu conheço que faz com que as pessoas falem tudo errado é nas casas de umbanda, de candomblé, né? O nosso Pai quer que nós sejamos perfeitos como Ele é. Já pensou nosso Pai conversando? Ou o Espírito de nosso Pai fazendo alguém escrever a sua palavra? Se utilizando de imperfeições gramaticais, imperfeições até rústicas demais, né? Como eu disse, nós fomos. Muitos me perguntam, eu vi ontem isso. Então, na verdade, são pessoas que estão aí, né? A gente tem que até agradecer por estarem tentando, mas na verdade elas estão dissimulando não só o erro da própria palavra, como o erro gramatical. Porque se você não tem uma formação, pelo menos de um primário, e você acaba lendo isso aí de pessoas que aparentemente são sábias, aparentemente são líderes, né? Você começa a achar que é normal. Observe, há pouco tempo atrás, né, foi espalhado aí pelo Facebook, pela internet toda, pelo Twitter, né? Aquele caso daquele pastor que acabou transando, né, com a esposa de um irmão da igreja dele, porque ela teve um sonho, veja bem, onde lá em Rocher está escrito: pegue para ti uma mulher de prostituições, né, uma mulher adúltera. E a mulher disse que sonhou que ela tinha que transar com o pastor, conversaram o pastor, marido dela e ela, e o pastor foi para o motel com a mulher, e aí aparece um repórter, né, entrevistando esse pastor e dizendo, né, mas onde está escrito isso? Aí o pastor fez questão de abrir o Rocher e lá estava, né? Uma mulher adúltera. E eles tinham interpretado como escrito: pegue uma mulher de prostituições e adultera. Aí esse repórter virou e disse para o pastor: o que é esse tracinho aqui no... é um acento. Como que o senhor lê então? Adúltera. Sim, a mulher era adúltera. Fez assim, pastor. Tudo bem, tem coisas muito piores ainda, né? A gente vê pessoas aí ungindo, né, celulares
cultos, e dizendo nunca mais irá receber más notícias desse celular. A gente vê os caras jogarem em cima de um monte de vassoura, né? Ungindo as vassouras, as pessoas pagando R$1.000 por vassoura, para que ela possa chegar em casa com aquela vassoura e varrer todo o mal que está na sua casa. E por aí vai. É muito absurdo, né? E como diz nas próprias escrituras, né, o povo morre por falta de conhecimento, por ignorância. E eu tenho observado que pessoas até cultas, né, têm caído, né, nos contos do vigário. Mas isso eu já vejo de muitos anos, né? Por isso que o próprio Shaul diz, saiba que não são muitos os sábios deste mundo que serão chamados. Por quê? Porque eles podem saber um monte de coisa, filosofias humanas, mas eles não têm, sabe, a humildade de ouvir ao Pai, a humildade de ler alguma coisa e fazer como ela é. Tem gente aí que diz assim, que diz o tempo todo que eu não sou humilde, que eu sou uma pessoa arrogante, briguento. Veja, meus irmãos, eu nada mais faço do que tentar, com a ajuda, né, de Ruach HaKodesh, fazer aquilo que o Pai pede para mim. Só isso. Mas como eu vinha dizendo, né, nesses últimos 37 anos de ministério, eu nunca vi apostasia tão grande. Fora os outros sinais que nós estamos vendo aí desde 2011, né? A apostasia. É óbvio, né, que se o trigo fosse ser o último a ser arrancado, nós podemos entender que jamais ele poderia ser arrebatado. Né? O trigo vai ser colhido na volta do Mashiach. E coisas assim simples que as pessoas não conseguem enxergar. Me perguntaram outro dia se eu queria um arrebatamento. Eu dei risada. Eu pensei que nem se falava mais nessa baboseira. Outro dia me passaram, né? Porque como eu escrevi na minha página do Facebook, né? Tá ficando triste a coisa, né? Porque aqueles que pareciam povo estão caindo, né? Como joio. Então nós não sabemos mais quem é povo agora. Nós não sabemos distinguir o povo, porque os poucos que estão restando estão desanimando. E isso pode ser uma demonstração de saco cheio mesmo, como eu também já estou, como pode ser uma demonstração de afrouxamento. Porque na palavra, o Mashiach diz, aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que perseverar até o momento em que achar que deve. É até o fim. Então fica difícil, né, meus irmãos? Fica muito difícil estabelecermos, né, quem é e quem não é do povo. E não tem essa de dizer que ninguém sabe. Não, nós temos as profecias, nós temos as lições dadas pelo próprio Mashiach, para quem acha que o Taná é Velho Testamento, né? outra burrice muito grande de muita gente. Mas nós temos ouvido coisas absurdas, né? Por exemplo, a lua tem luz própria. Isso é ignorância.
Nós estamos no século XXI e tem ninguém falando que a Terra é plana. Mas isso não me choca, porque está escrito que antes de o Mashiach chegar teria que haver uma grande apostasia. O que é a apostasia, afinal de contas, né? Veja, apostasia é um substantivo feminino. Significa uma renúncia de uma religião ou crença, abandono de uma fé, renegação de algo que se cria antes, ato de renunciar a um partido, doutrina, teoria, filosofia, etc. É a negação e o abandono da fé. É uma revolta contra tudo que vem de Yahu. A apostasia, né, que vem da palavra grega apostasia mesmo, né, significa um desafio de um sistema estabelecido ou autoridade. Uma rebelião, um abandono ou falta de fé. Então observe, meus irmãos. Para você ser um apóstata, você não pode ser alguém que nunca creu. Porque, como nós vimos, apostasia significa você negar aquilo que você já foi. Seria o caso, um exemplo bem simples e fora até de contexto, mas que vale, né, como exemplo. E para o nível de pessoas que nós falamos hoje é mais fácil falar assim, por isso que o Mashiach falava daquele jeito, né, em parábolas. Vamos supor que eu passei minha vida inteira sendo palmeirense. E de repente, por algum motivo, eu simplesmente viro corintiano. Isso é uma apostasia. Mas para que eu possa ser um apóstata entre os palmeirenses, porque a pessoa só é um apóstata, né, entre aqueles que ela convivia e que ela queria junto. Ela não vai ser um apóstata para quem não tem a mesma crença que aqueles que estão chamando de apóstata. Entende? Porque a apostasia é o ato de você se revoltar contra aquilo que você queria, ou contra aquilo que você acreditava. A partir do momento que nós sabemos que aqueles que são escolhidos, ou seja, aqueles que além de serem chamados, eles são escolhidos pelo Pai. Então, a partir do momento que nós sabemos que esses, se possível fosse, o Mashiach falou, poderiam ser enganados, se possível fosse, mas não é possível. Não é por quê? Porque eles já não pertencem mais a si mesmos. Eles são governados por intermédio de Ruach HaKodesh. Então, se você vê alguém do seu lado que hoje segue o que a palavra diz e amanhã está pregando ou está adotando o contrário ou coisas absurdas, né? É porque essa pessoa realmente nunca foi. Ela conheceu, ela viveu aquilo e abandonou aquilo. Porque ela não foi eleita. Eu observo, por exemplo, né? Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou o único certo ou que eu estou certo. Eu estou aqui apenas dizendo que eu sigo aquilo que eu leio na palavra. Que eu sigo aquilo que eu venho aprendendo há muitos anos e que eu venho me dedicando a estudar realmente. Não que eu leio uma coisinha idiota e passe a acreditar que a Terra é plana. Sabe, tem gente que é tão ignorante que não conhece coisas
que ocorreram no passado, nos anos 1900, né, no século XX, e que agora vem, né, os malandros, né, eles usam aquelas notícias para colocarem outras porcarias em cima. Mas como essa pessoa é ignorante, ela não conhece história, não tem conhecimento geral, não tem nada, ela cai que nem um pato. Não sei onde foi que eu li outro dia que esse negócio de dizer TV a satélite, telefone a satélite, é tudo papo furado. Por causa de uma notícia que eu vi até um filme norte-americano na época sendo feito, mostrando quantas pessoas morreram para construir aquilo, que eram cabos submarinos, por onde toda a comunicação era feita. Isso antes de existirem os satélites. Agora estão dizendo que não existe satélite. Isso parte de quem? Parte de quem crê na Terra plana. Então utilizam-se de uma coisa que ainda é utilizada, inclusive, esses cabos. Até para a própria internet. Para não sobrecarregar. Mas se a pessoa não sabe quando foi feito isso, ela cai no papo. E eu tenho visto pessoas muito chegadas. Pessoas que eu creio que estejam, sabe, conhecendo a verdade e que tenham o Espírito, caindo nisso. Isso me preocupa muito. Você já deve ter ouvido falar, né, de Samuel, um rabino, que escreveu uma profecia, né, sobre os 10 anos de jubileus. Tudo bem, eu não vou falar sobre cada ano, você que procure na internet, daqui para frente vai ser assim, entendeu? Já cansei de mastigar pelos outros e depois os outros ainda dizer que eu sou oportunista. Samuel diz o seguinte, que o Mashiach estaria de volta em 2017. É um rabino e Erodim. 1200 e pouco ele escreveu isso. As outras 9 profecias que ele escreveu sobre os anos jubileus, todas bateram. Tá? E agora vem essa, que provavelmente ocorreria no mês 7 do calendário da palavra, que é quando lá em Levítico 23 você vê que tem as 3 últimas festas do ano. Ou seja, daqui a 5 dias nós estamos no mês 7, luna solar. Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo com isso? Porque para concordar com isso, eu tenho que esquecer a profecia que o próprio Pai nos deu. Em Amós ele diz que ele não faria nada sem nos explicar por intermédio de seus santos profetas. Então, se existe a explicação para tudo na palavra, então nós vamos estudar a palavra e vamos ver o que está acontecendo. E pelo que diz na palavra, antes do Mashiach voltar, Jerusalém será destruído. Os judeus, como estão endurecidos, né, os Yehudim, eles não acham isso. Eles acham que a partir do momento que eles retornaram à Terra Prometida, nunca mais eles sairão de lá. Nunca mais eles irão deixar de estar lá. Eles abandonaram a ideia da destruição de Jerusalém, que vai ocorrer antes da Guerra do Armagedon. Ou seja, pouco antes do Mashiach retornar. Só que nós temos que ver que para que chegue a essa guerra, onde as nações vão destruir Israel novamente, primeiramente tem que haver a finalização dessa terceira guerra mundial.
onde o rei do norte irá vencer o rei do sul. Isso está lá em Daniel. Quando o rei do norte vencer o rei do sul, Jerusalém vai convidar, ou seja, Yashuru, Israel, vai convidar o rei do norte, porque vai querer fazer uma festa para ele, vai querer agradecer a ele, porque vai se sentir seguro. E é quando Jerusalém vai ser novamente rodeada por exércitos, atacada, e é quando então se cumpre aquela profecia que diz que as mulheres serão levadas cativas, que todo o tesouro deles será levado, que poucos homens restarão. E é aí que se cumpre uma outra profecia ainda, que é a profecia que diz que aí mexeram na menina dos olhos de Arum. E é aí que se cumpre então a vinda do Mashiach, a primeira ressurreição, a transformação dos que estiverem vivos, se é que vai ter algum vivo, né? E do jeito que está indo, não sei não. Quando o Mashiach diz, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando voltar? Isso é uma coisa que me preocupa. Porque a cada dia nós encontramos menos gente com fé. A cada dia nós encontramos mais gente que está sendo enganada. E a cada dia nós encontramos mais pessoas que, pela dureza que está se tornando viver, estão pondo em segundo plano o reino, o Pai. Isso vai levá-los à destruição. Então, meus irmãos, observe. Eu não sei, tá, a data. Eu só afirmo que não será esse ano. Porque se for esse ano, eu estou totalmente enganado. Então, as profecias estão me dizendo coisas que não são. Mas eu assumo que não é esse ano. Não posso falar o mesmo quanto ao ano que vem. Pelas profecias nós sabemos que o Mashiach regressa no mês 7 do calendário bíblico, no dia 15, na festa das trombetas. Não, na festa das cabanas, né? Tabernáculos. E que será um ano jubileu, que é o ano onde tudo será devolvido. Para quem não conhece, né? Mas para quem conhece sabe do que eu estou falando, é quando tudo é devolvido ao seu verdadeiro dono. Então eu não sei, sabe? Sinceramente eu não sei o que esperar mais das pessoas. Eu sei que a cada dia a coisa está mais difícil para todos. Eu sei que eu e minha esposa ainda estamos vivos, ainda estamos morando e ainda estamos comendo pela providência divina do nosso Pai. Porque se formos depender única e exclusivamente de nossos irmãos, nós estamos ferrados. Porque já observei que os nossos irmãos são nossos irmãos até o momento em que eles saem de perto da gente. No momento em que eles saem de perto da gente, eles são nossos inimigos. Porque quando saem de perto da gente, eles se transformam naquilo que eles são. Sempre foram. Joio. Então, realmente eu ando apreensivo, não ansioso nem nada disso, muito em paz até. Mas por aqueles, né, que hão de sofrer muito. Muita gente que já passou, né, pela nossa convivência, já passou pela gente, nós estamos observando que a cada dia, né, se tornam mais ignorantes. A cada dia se tornam mais burras em relação à palavra. Então, realmente, isso dói, isso machuca. Porque conforme nós vamos ensinando
É óbvio que nós temos a esperança de que essas pessoas possam vir também compartilharem, né, da herança e das bênçãos prometidas a Abraão pelo nosso Pai Yahweh. E à medida que essas pessoas vão capotando, a gente vai ficando triste, muito triste, porque a gente não sabe mais se isso é erro nosso ou se assim será. Quando eu digo erro nosso, porque muitas vezes a gente faz vistas grossas para algumas coisas, mas nós aprendemos na palavra que se o iníquo estiver praticando a iniquidade ao seu lado, se você não for lá e admoestá-lo, o iníquo vai morrer por causa dessa iniquidade. E o sangue dele será cobrado de ti. Agora, se o iníquo estiver praticando a iniquidade ao seu lado, e você for lá e admoestá-lo e mostrar a iniquidade que ele está praticando, se o iníquo não parar com a iniquidade, se ele continuar, ele vai morrer por causa dessa iniquidade. Mas o sangue dele não será requerido de ti. Nós vemos também que se um justo, quando diz um justo, quer dizer o quê? Alguém que está contigo, alguém que tem a mesma compreensão que você, e que você crê que essa pessoa esteja se santificando. Então, se você vê um justo, assim como Shaul viu Kefa errando, na frente de todos chamou a atenção, se você ver um justo pecando, cometendo iniquidade, e você não avisá-lo, esse justo vai morrer por causa da iniquidade. E o sangue dele será cobrado de ti. Agora, se você vê o justo praticando iniquidade, você vai lá e repreende, e esse justo te ouve, você não só estará, ajudando esse justo a voltar para o caminho, para as antigas veredas, como você também estará se livrando do sangue dele. Além de que, é claro, não existe maior demonstração de amor ao próximo do que admoestá-lo para que ele não se perca. As pessoas confundem amor ao próximo com puxar o saco, com dizer o que elas querem escutar. Por isso que o Sérgio é bravo, o Sérgio é briguento, porque eu não digo o que você quer escutar, eu digo o que você precisa escutar. É diferente. Então tá aí a minha colocação. Eu sinceramente estou achando que a porta vai fechar a qualquer instante. Não é possível. E se a porta fechar, não adianta esmurrar a porta. Eu não vou abrir. E ninguém vai estar abrindo. A não ser o joio, a não ser os falsos profetas, aqueles que vão dizer o Mashiach está aqui, o Mashiach está ali, né? Como está escrito no sermão da Mateus 24. E o Mashiach diz, não vão porque não sou eu. Porque quando eu chegar, todos saberão que sou eu. Mesmo aqueles que não estarão sendo salvos, ou sendo ressuscitados para receber a herança e as promessas. Então prestem muita atenção na sua vida, prestem muita atenção no que você está fazendo. E lembrem-se, ainda estou aqui. Não sei até quando. Beijo na testa e no coração. Shalom. Fui. Mais uma coisinha só. Eu lembrei agora. O Rosh Chodesh será no dia 21, porque a conjunção, né? Sol, Lua, Terra, né? Irá ocorrer no dia 20, agora, né?
outubro, às 4h50 e pouco da manhã. Então nós teremos 30 dias desse mês. E Rosh Hodesh, o pôr do sol dia 20, então dia 21, portanto. Então nós teremos o Shabat na terça-feira, que é o dia 29 do mês 6. Aí temos o dia 30. Aí teremos Shabat no dia 1º do mês 7, Rosh Hodesh, porque será a festa das trombetas. Para quem ainda não entendeu qual é a festa das trombetas, leia sobre ela em Levítico 23. Bom, então nós teremos 2 Shabat, um em seguida da outra. Shalom, fui.